Novos juízes participam do segundo módulo do curso de formação inicial. O TJGO mobiliza forças para julgar presos provisórios. A ação faz parte de medida para conter crise em presídios. E para detalhar as diretrizes dessa força-tarefa, nós vamos receber aqui no estúdio o juiz auxiliar da presidência do TJGO, o Dr. Romério do Carmo Cordeiro. Esses são os destaques do Agenda Judiciária dessa semana, que já está no ar. Os juízes substitutos que tomaram posse no fim do ano passado começaram a segunda etapa do curso de formação inicial. O segundo módulo foi promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, com o apoio da Escola Judicial do TJGO. Durante uma semana, os novos juízes puderam aprender sobre temas variados aplicados à prática cotidiana nas serventias. Foram abordados temas atuais, como questões raciais e de gênero. É fundamental, esse é um dos pilares da Infam, né? A própria noção de acesso à justiça passa pela noção da formação dos magistrados, né? Essa capacitação que eles têm na formação inicial, depois no vitaliciamento, futuramente no aperfeiçoamento. Também é crucial, né? Não existe a vara e a escola é uma coisa só, né? Ele atua na vara e vem para a escola, e da escola ele também tem que ir para a vara, que é a própria prática. Esta é a segunda etapa do curso. A carga horária total é de 500 horas, 100 a mais do que o exigido pelo Conselho Nacional de Justiça. Está sendo muito profícua a atividade desses juízes. Veja que durante uma semana, no mês de dezembro, me parece dezembro, final de novembro, os juízes aqui em Goiânia, eles proferiram mais de 2.300 decisões, sentenças, colaborando para desafogar os juizados especiais. Então veja a importância da atividade judicante desses colegas nossos, desses novos juízes. Para não interferir na atuação dos novos magistrados, as aulas são ministradas em Goiânia em semanas alternadas. O término do curso está previsto para abril. Veja agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO nos últimos dias. Empresário terá de indenizar cliente que teve o motor do carro fundido logo após conserto. O empresário terá de pagar R$ 7.000 de indenização por danos materiais. A decisão monocrática é do juiz substituto em segundo grau, Roberto Horácio Rezende. A cliente levou o carro para a oficina para retificar o motor e pagou R$ 7.000 pelo serviço prestado. Após retirar o veículo, o motor fundiu novamente. A cliente procurou a oficina para solucionar o problema, o que não foi feito pelo estabelecimento, mesmo com a nota fiscal com garantia de 6 meses. Mantido bloqueio de bens de ex-prefeito de São Simão por desvios de fundo. O ex-prefeito de São Simão, Márcio Barbosa Vasconcelos, teve seus bens bloqueados no valor de R$ 74.200 por desvio de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. Conforme a ação pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, os desvios feitos por Márcio Barbosa foram de supostas fraudes em licitações, superfaturamento de contrato e pagamento de livros que nunca foram entregues. Família de motociclista morto em acidente será indenizada. Os pais do motociclista Tiago Gonçalves da Silva vão receber pensionamento e indenização por danos materiais e morais pela morte do filho. Os valores serão pagos solidariamente pelo caminhoneiro que provocou o acidente e o proprietário do veículo. A decisão é da 6ª Câmara Civil, nos termos do voto do relator, desembargador Fausto Moreira Diniz. Como danos morais, o colegiado arbitrou R$ 25.000 para cada um. E para a pensão mensal, 1/3 do salário mínimo a ser dividido igualmente pelo casal. E diante da crise nos presídios do país, o TJGO mobilizou uma força-tarefa para os julgamentos de presos provisórios. Vamos acompanhar.
Representantes da OAB, Defensoria Pública, Ministério Público e Secretaria de Segurança Pública participaram da reunião promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para discutir a crise que tem tomado conta dos presídios brasileiros. A medida foi tomada para atender aos pedidos da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. O primeiro passo é esse. Fizemos agora uma reunião bastante proveitosa com representantes do Ministério Público, da OAB, Secretaria de Segurança Pública, Defensoria Pública, etc., exatamente para que nós possamos implementar aquilo que trouxemos de Brasília, que, em primeiro lugar, se refere a um esforço concentrado para os julgamentos mais sérios daqueles processos relacionados aos presos que estão em situação de prisão provisória. Esse é o primeiro passo. A partir daí, nós temos vários outros programas, outros problemas para resolver e desenvolver. Nós estamos indo em etapa. Em Goiás existem cerca de 7 mil presos provisórios, por isso a necessidade de realizar um mutirão para avaliar a real situação do Estado. Serão constituídos grupos de diversos segmentos para dar agilidade nos processos em que há réu preso. Todos colaborarão no sentido de atuar, dando até a oportunidade de uma sobrepauta, ou seja, incluir-se em pauta mais processos e viabilizando a antecipação daquelas ações penais em que há réu preso. O secretário estadual interino de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Coronel Edson Costa, afirmou que a situação carcerária em Goiás não é tão grave em relação ao cenário nacional. Toda a rede está atenta para qualquer questão que possa chamar a nossa atenção para que nós possamos ter tempo de responder adequadamente. Então, a sociedade goiana pode ficar tranquila que o risco ele pode existir, mas se acontecer, nós temos planos de contingências para que a gente possa controlar a crise e debelar essa crise sem que ela possa, digamos, de forma direta prejudicar a sociedade. E veja no próximo bloco, o juiz Romério do Carmo dá detalhes das ações do judiciário para conter as crises nos presídios. É daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Agenda Judiciária. Você confere agora o quadro Justiça em Foco. Bom, no quadro Justiça em Foco de hoje, nós convidamos o Dr. Romério do Carmo Cordeiro, o juiz auxiliar da presidência do TJGO, para falar um pouco sobre essa crise no sistema presidiário. Doutor, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, a doutora Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, reuniu os presidentes dos tribunais de todo o país para fazer um pedido especial, para pedir ajuda, na verdade, para tentar conter essas crises. Como é que foi esse pedido, doutor, e de que forma o TJGO vai poder ajudar? No dia 12 de janeiro passado, a ministra fez essa reunião extraordinária com o presidente de todos os tribunais e eu tive a oportunidade de acompanhar o presidente desembargador Leobino, aqui do estado de Goiás, e ela tratou de algumas questões relacionadas à crise no sistema penitenciário, mas o foco inicial é com relação ao que ela chamou esse esforço para que a gente tenha um choque de jurisdição penal no Brasil. Qual o motivo disso? Porque nós temos um percentual elevado de presos provisórios, ou seja, presos que aguardam o julgamento, e ela pretende que cada tribunal, dentro das suas possibilidades, monte equipes especiais para que a gente possa dar celeridade aos julgamentos desses casos, para que a gente tenha uma redução desse percentual. O senhor acha que é realmente uma boa saída? Seria uma ação que vai poder realmente ajudar? Esses presos provisórios são muitos, e muitos seriam presos que não precisam realmente estar lá? De certa forma, depende muito de estado para estado. Sim. Aqui no estado de Goiás, especificamente, essa força-tarefa, embora importante, ela não trará esse resultado com redução de pessoas encarceradas. Em função de alguns mecanismos que nós já temos de controle no estado, que dificultam essa possibilidade de você ter na prisão pessoas que não deveriam estar lá. Exemplifico, desde os mutirões que iniciaram no período da presidência do ministro Gilmar Mendes no CNJ, em 2009 para cá,
Muito se tem trabalhado no estado de Goiás para resolver essa questão dos presos e a questão dos processos em atraso. De lá para cá foram instalados sistemas de informática que permitem que o juiz tenha acesso às informações com relação aos presos, com os benefícios que eles têm direito em cada um dos períodos, além de um controle efetivo da corregedoria com relação àqueles provisórios que estão há mais de 100 dias sem julgamento. Certo. Além disso, mais recentemente, nós tivemos a implantação das audiências de custódia, que elas, o preso, em linhas gerais, o preso em flagrante é apresentado a um juiz num prazo médio de 24 horas e o juiz analisa a necessidade ou não da permanência da prisão, ou seja, se vai liberar o preso ou se vai transformar aquela prisão em prisão preventiva. E aqui no estado de Goiás, aproximadamente 50% dos presos em flagrante são liberados na audiência de custódia. O que significa que esses presos provisórios que estão encarcerados na atualidade, ou eles cometeram algum crime grave, ou eles estão envolvidos com uma reincidência, ou alguma outra razão de ordem pública que exija que eles permaneçam encarcerados. Então é muito provável que mesmo com esse processo, mesmo que se atinja essa meta, que todos esses presos sejam julgados até esse período do dia 20 de abril, que foi a data estabelecida pela ministra, muito provavelmente nós teremos poucas saídas. É muito provável que a gente tenha um número maior de condenações do que de absolvições, isso é inclusive comum no processo penal, assim como nós temos situações de que há uma necessidade de permanência em função da gravidade do crime ou em função da própria reincidência. E qual que é o resultado desse diagnóstico e qual que é a importância de se fazer isso? O senhor disse que o tribunal aqui de Goiás tem feito isso já, claro, há muito tempo. Mas agora, com essa força-tarefa, o que vai mudar então, doutor? Na verdade, se estabeleceu, num primeiro momento, tão logo começou a crise em função dos eventos de Manaus e de Roraima, que um dos motivos, um dos fatores da superpopulação carcerária seria a morosidade da justiça. Isso até pode ser verdade em alguns lugares, mas em função disso a ministra entendeu por dar uma resposta. Inclusive ela esclareceu da seguinte forma: nós temos com relação à questão do presídio dois aspectos, um que é o humano, ou seja, as pessoas que estão lá, e essas são de responsabilidade do Poder Judiciário, porque quem determina a prisão é um juiz, e a outra é a questão estrutural, são os estabelecimentos, os equipamentos e as pessoas que cuidam desses encarcerados, que é a responsabilidade do Poder Executivo. Então, no dizer da ministra, ela colocou: vamos cuidar da nossa responsabilidade, vamos cuidar dos nossos processos. Se vai dar o resultado que eventualmente foi colocado pelo Poder Executivo e até pela mídia, de que nós teremos liberação ou não, é outro problema. O que nós temos é o seguinte: nós temos um número elevado de presos provisórios e nós vamos reduzir. Essa é a ideia. Certo. Aqui em Goiás, como é que vai ser feita essa força-tarefa? Cada comarca cuida dos seus casos? Vai ser feito um grupo para cuidar justamente dessa ação? Sim, a ministra ela estabeleceu algumas datas, um cronograma prévio. Sim. O primeiro foi um levantamento, ela pediu um levantamento, inclusive com uma planilha padrão para todo o Brasil, com a identificação dos presos provisórios, nome, o crime que ele está envolvido, data da prisão, filiação, etc. E pediu e deu um prazo de 48 horas para que os tribunais apresentassem. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira nós já encaminhamos esse expediente para todos os juízes do Estado e eles nos responderam, e ontem nós já enviamos a resposta dentro do prazo estabelecido pela ministra, porque nós chegamos a um número de 10.334 processos. Não quer dizer que sejam 10.334 presos, são processos. Muitas vezes, e é comum, que tenha um preso que responde 2, 3, 4 processos. Então, o número de presos, na verdade, é menor. Nós ainda não levantamos esse número, nós estamos, a partir desse primeiro momento, feita essa planilha com relação aos processos, identificados os processos. A partir de agora nós vamos separar aquilo que é do primeiro grau, ou seja, do juiz singular, que está pendente de julgamento, e aquilo que está no segundo grau, que também a ministra considerou como provisório, aquele preso que eventualmente tem uma condenação, mas que esteja aguardando recurso. Certo. Então ela pediu esse esforço tanto no primeiro grau, como no tribunal. Então nós vamos separar aqueles que dependem do julgamento propriamente dito no primeiro grau e aqueles que dependem do julgamento do recurso no segundo grau.
e nós vamos ter uma equipe para trabalhar nas comarcas que mais precisam. Nós já identificamos que tem algumas comarcas que não há essa necessidade, o próprio juiz titular, a comarca é pequena, tem 4, 5 presos, o próprio juiz da comarca resolve isso dentro do prazo. Em compensação, nós temos outras que vão precisar realmente de um esforço, e é isso que nós estamos classificando e nós pretendemos, até o dia 20, estabelecer essa equipe, tanto de juízes quanto de servidores que serão necessários, bem como passar para os órgãos colegiados, as câmaras e as seções criminais, aqueles processos que estão sob a responsabilidade do tribunal. Outras instituições vão se envolver também nesse processo? Ministério Público? Sim. Como é que vai ser esse trabalho em conjunto? Exato, esse trabalho, a palavra é essa, esse trabalho é conjunto. O processo, ele não depende só do judiciário. O processo, ele, na verdade, tem instituições envolvidas, tem outros atores envolvidos de extrema importância, sem os quais e sem esses autores o processo não anda. E para que ela se realize, eu preciso estar com o juiz, obviamente, mas eu preciso ter o membro do Ministério Público, eu preciso ter o defensor, seja ele público ou seja o advogado, mas eu tenho que ter o defensor. Eu preciso ter a escolta do preso para que leve até o fórum específico. Eu preciso ter ainda da Secretaria de Segurança Pública, muitas vezes, um laudo pericial para que eu possa ter um julgamento. É toda a estrutura então, que o que envolve acontece? Qualquer audiência. O Poder Judiciário tem que estar funcionando, o Ministério Público acompanhando, os advogados ou defensores públicos também, e da mesma forma o Poder Executivo via Secretaria dando esse apoio. Então essa união de esforços permitirá que a gente possa chegar num resultado mais efetivo. Certo. Doutor Romero, a gente vai fazer uma pequena pausa agora e depois do intervalo a gente continua falando sobre esse problema no sistema penitenciário do Brasil. Até já. Voltamos com o nosso quadro Justiça em Foco, recebendo o Dr. Romério do Carmo Cordeiro, falando sobre essa crise no sistema penitenciário que atinge todo o Brasil. Doutor, quando a gente fala em sistema penitenciário, muita gente, a maioria da população, já relaciona esse problema ao judiciário, né, ao juiz, que é o juiz que manda prender. Qual que é a responsabilidade do judiciário nesse caso, nesse problema que está atingindo todo o Brasil? Como a ministra falou e eu expliquei ainda há pouco, ela disse, nós do Poder Judiciário, nós temos a responsabilidade pelo lado humano, pelas pessoas que estão lá, pela manutenção do processo, inclusive processo ou do preso provisório, de julgá-los, ou do processo de execução, de trazer essa execução. Agora, os estabelecimentos, os equipamentos, isso é responsabilidade do Poder Executivo. E até a ministra colocou, nós não estamos agora aqui para apurar culpados, até porque o problema é de décadas e é federal e é estadual. Sim. Mas nós estamos com um problema e nós precisamos buscar soluções. E, na verdade, soluções seriam mais estabelecimentos. Muito se fala com relação à necessidade de vagas no sistema fechado, mas, além disso, nós temos um problema gravíssimo, que é com relação aos outros estabelecimentos. No Brasil, nós temos, com relação às penas privativas de liberdade, 3 regimes: aberto, semiaberto e o fechado. E para cada um deles nós temos previsão legal de uma modalidade de estabelecimento. Então os presídios seriam para o fechado, e bem gerais, bem simples, né? O semiaberto seria em colônias agrícolas ou industriais, ou seja, instituições onde o preso trabalha dentro do estabelecimento durante o dia e à noite se recolhe para os alojamentos. E o sistema aberto, que é a casa do albergado, que ele trabalha fora, né, em ocupação normal, como qualquer cidadão, e é recolhido à noite e nos finais de semana. O que nós temos no Brasil hoje? Nós temos presídios e com falta de vagas, e muito pouco, quase indisponíveis estabelecimentos para o semiaberto e para o aberto. E aí o que tem acontecido? O que tem acontecido é que o juiz acaba ficando com 2 possibilidades. Ou ele prende o indivíduo e vai para o sistema fechado, ou ele, por falta de estabelecimento semiaberto ou ido aberto, ele manda para casa, que é a chamada prisão domiciliar, em alguns casos com o uso de tornozeleira eletrônica, onde tem, porque inclusive tem estados que sequer utilizam, então simplesmente a pessoa vai para a casa dela. É verdade. Então o que nós temos é necessidade, investimento, mas não é só em presídio, talvez até seja mais importante que a gente tenha investimentos em casas de albergado e que a gente tenha investimentos em colônias. As colônias nós estamos numa época um pouco mais difícil, por algumas razões. Primeiro que você teria colônia agrícola,
E na época da edição da lei para hoje, a agroindústria do Brasil mudou muito. Exatamente. Não dá para imaginar hoje você fazer uma fazenda e colocar lá 100, 200 petentos, não tem lógica. A realidade isso, é outra. Porque a realidade nossa hoje nas fazendas são poucos os operários, e normalmente especializados em máquinas agrícolas muito complexas. Então a colônia agrícola é praticamente inaplicável. O trabalho hoje. braçal diminuiu muito. Diminuiu, exatamente. A outra situação, que seriam as colônias industriais, também nós temos um problema, porque ela depende de uma parceria público-privada, ou seja, eu preciso de um empresário que tenha uma determinada atividade, uma linha de produção, porque tem que ser uma linha de produção para poder absorver um número maior de pessoas, com investimento. E nós temos um exemplo lá em Guarapuava, que é um presídio, uma colônia industrial, no caso, que é uma fábrica de imóveis. Então eu tenho lá X vagas e X, exatamente o mesmo número de presos cumprindo, porque é uma indústria que funciona. E qual o problema hoje? Eu precisaria ter parceria, precisaria ter investimento da iniciativa privada. E nós estamos vivendo um momento de recessão. Mas nós temos que ter projetos para o futuro. Para esse ano realmente é muito difícil, nós estamos recuperando uma fase de recuperação econômica, então colônia industrial é muito difícil, mas estabelecimentos prisionais, mais vagas, e casa de albergado é possível e com certeza traria muito mais resultado ao sistema e a essas crises. Outra questão extremamente importante é separar o preso provisório do definitivo e separar os presos do semiaberto do fechado. Alguns casos, inclusive isso aconteceu em Manaus, nós temos no mesmo espaço, embora em alas diferentes, o preso do semiaberto, passa o dia inteiro fora e só recolhe à noite, e o fechado. O que acontece? Há uma corrupção dos próprios presos para que essas pessoas que estão no semiaberto tragam armas, drogas e celulares, enfim, outros aparelhos para dentro dos presídios. Então tem a responsabilidade do judiciário, mas depende do investimento. Depende do investimento e depende de planejamento. Claro. Eu não posso, como eu citei, eu não posso misturar os preços. Então, a separação já é uma questão importante. E com relação ao outro problema, que são das facções, a necessidade de maiores investimentos aí sim, na esfera federal, com relação a esses presídios de segurança máxima, que a gente possa, esses presídios federais, para a gente possa ter a movimentação desses presos à medida que essas lideranças vão ganhando espaço, elas podem ser identificadas e a melhor forma que se encontra até hoje é você fazer a transferência e tirar aquela liderança dos locais onde ele tem um certo domínio. Só para a gente finalizar, doutor Romério, qual que é a expectativa justamente para esses investimentos? Tem tido esse diálogo entre o judiciário e o executivo? A gente tem alguma expectativa de melhoria para o sistema penitenciário aqui no estado de Goiás? Tem, porque ainda no mês passado, em dezembro, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, uma decisão do Poder Judiciário. Antes mesmo de tudo isso Antes acontecer. mesmo, exatamente. Foi feita uma determinação de liberação de verbas federais para repasse aos estados. Verbas essas que são decorrentes, inclusive, do próprio processo penal, multas, etc., que são aplicadas dentro do processo penal, para que eles possam investir em presídios. E o estado de Goiás está recebendo recursos, me parece que já recebeu, inclusive, a primeira parcela, e nós teremos, então, a possibilidade de investimentos esse ano, sim. Já temos alguns já em construção, né, em algumas sim, cidades. Nós temos alguns, Novo Gama, Águas Lindas, Anápolis, alguns presídios que já estão em andamento, que falta pouco para terminar, e a gente espera que com esses recursos que estão chegando, que possam ser finalizados, mas que também haja um esforço de planejamento com relação aos outros estabelecimentos que são necessários, como eu falei, especialmente a Casa do Albergado, e o planejamento também de separar, administrar melhor isso, separando os presos provisórios dos definitivos, separando o semiaberto do fechado, para que não haja essa contaminação, por assim dizer. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. O processo de digitalização do acervo físico das unidades judiciárias da comarca de Goiânia já alcançou 9 varas cíveis. Mais 4 varas cíveis da comarca de Goiânia tiveram o seu acervo físico transformado em digital. Mesmo no período de recesso forense, finalizaram o processo de digitalização a 4ª Vara Cível, 13ª Vara Cível, 14ª e 19ª. Confira agora as oportunidades em cursos e concursos. Estão abertas as inscrições para o concurso de juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
O edital dispõe de 50 vagas com salário de R$ 27.500. As inscrições vão até 14 de fevereiro. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná lançou o edital para concurso de juiz substituto. Estão disponíveis 5 vagas, sendo uma para pessoas com deficiência e outra para negros. As inscrições abrem em 1º de fevereiro. E o Agenda Judiciária fica por aqui. Uma ótima semana para você, obrigada pela companhia e até semana que vem.